Bom dia, caros amigos, caras amigas. Tá tudo bem com vocês? Estão psicologicamente, fisicamente, trilhando esse momento tão difícil que todos nós passamos de isolamento? Que eu possa encontrá-los com este vídeo em pleno estado psicológico e de vida. Bom, meu nome é Ricardo, sou professor de filosofia e história, e o nosso tema hoje, a gente vai discutir um pouco sobre crise climática e a democracia global. Sim, essa palavra que parece meio arcaica, envelhecida, já que é a todo momento vítima das agressões das figuras mais totalitárias que vemos surgir dentro da história da humanidade neste momento. E qual a relação? Qual a relação entre crise climática ao mesmo tempo que democracia global? Sim, caros amigos, nós vemos, e aqui a perspectiva, e o textinho vai estar aí embaixo, a perspectiva é que a democracia ela nasce na Grécia Antiga. Os gregos são os primeiros a dizer, olha, quem vai mandar aqui agora vai ter que ter alguma legitimidade popular. Não, nada desse papo de que quem manda aqui porque Deus quis, ou porque Deus escolheu, ou coisas desse tipo. Porque era assim que se legitimava o poder político. O poder político, olha, eu devo governar porque Deus me escolheu e não vocês. A democracia, então, no momento efetivo, ela surge como essa expressão da legitimação do poder. Bom, aquele que manda em razão de uma vontade popular. Manda porque as pessoas escolheram. Isso vai surgir na Grécia Antiga. É o primeiro momento em que a democracia surge. Mas, no transitar dentro da história, a democracia ela vai passar, às vezes ela vai ser plenamente esquecida, até que ela ressurge com muita força a partir do século XVIII, com as visões e os pensamentos dos filósofos iluministas. Vemos um Rousseau, a ideia de uma vontade geral, vemos um Voltaire, com essa ideia de uma liberdade individual, vemos Kant, com as suas expressões de uma razão autônoma que não poderia ser tutelada por nenhum poder monárquico ou absolutista. E por meio disso, a democracia, que no passado era puramente uma legitimação do poder daquele que manda, ele manda porque nós escolhemos, a democracia agora, ela passa a gerar direitos. Mais do que decidir quem vai nos governar, como era na Grécia Antiga, mas direitos individuais. Eu posso pensar o que eu quiser, eu posso crer no que eu quiser, eu posso agir da maneira que eu quiser, desde que eu não agrida os outros. E aqui surgem os direitos de primeira geração. Os direitos individuais, o Estado, ele, com o seu gigantismo, com sua lei, com seus exércitos, com sua força, não pode tudo. Ele pode muito, mas ele não pode tudo, porque ele é reservado uma proteção para crer, para pensar, para agir do modo que você quiser. E ser protegido mesmo assim, de poder criticar esse Estado, e esse Estado não poder fazer nada com você. Portanto, aqui, no século XVIII, com o iluminismo, vai surgindo os direitos individuais, os direitos de primeira geração, que dá a proteção às pessoas a pensarem, a agirem e a viverem da forma que quiserem. Portanto, a democracia ela passa a ser mais do que um sistema legitimador do poder, ele passa a ser um sistema de proteção do indivíduo, proteção das vidas, das pessoas. Sim, nesse primeira geração de direitos, você tinha o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade.
No entanto, a história não para e ela segue o curso, e segue um curso cada vez mais acelerado pelos progressos tecnológicos, e já vai se perceber que as visões iluministas não eram suficientes, porque elas acreditavam que todos os indivíduos eram capazes de exercitar a sua razão, que todos os indivíduos eram capazes de exercitar a sua liberdade, a sua crença. Mas para pessoas submetidas às 16 horas de trabalho, pessoas que trabalhavam hoje para comer o pão amanhã, trabalha na manhã para comer a janta. Bom, essa ideia abstrata de liberdade, essa ideia abstrata de vida, já não dava mais conta. E é nesse momento, motivado pelas visões dos socialistas utópicos, os socialistas científicos, há uma grande exigência de direitos que iriam além de uma liberdade individual, além de uma ordem de pensamento, além de um direito à vida abstrato, mas um direito à vida concreto. Não dá para você ser livre quando lhe falta pão. E é nesse momento, motivados pelos ideais anarquistas e socialistas, surgem novos direitos, que não são mais os direitos individuais, pautados pelos iluministas, e a democracia agrega, agora são os direitos sociais. É necessário garantir o mínimo de saúde, o mínimo de educação, o mínimo de um trabalho justo, o mínimo de um envelhecimento protegido por um sistema de previdência. E nesse aspecto histórico, nós perceberemos que a democracia, ela vai transitando dentro da história como um mecanismo de proteção da vida. Protege-se o pensamento, a individualidade, a liberdade, a propriedade. Agora se protege as condições mínimas de existência, trabalho justo, saúde, educação, velhice. No entanto, chegamos no século XX e governos totalitários ignoram absolutamente tudo isso. Nada de direitos individuais, tudo agora deve servir à nação. Era isso que os estados totalitários faziam, seja os estados totalitários de esquerda, como o stalinismo, seja os estados totalitários de direita, como o nazismo e o fascismo, eles vão ignorar. Não, toda vida agora pode ser sacrificada. A democracia, que servia para proteger a vida individual e as condições materiais de existência das pessoas, é absolutamente ignorado. E aqui há uma certa relação entre esse pensamento nazista, fascista e stalinista que, de uma certa forma, relativiza a vida humana, com aquele pensamento de Descartes. Penso, logo existo. Se você não pensa como eu, então você não precisa existir. E assim o nazismo vai dizer, se você é judeu, se você é um democrata, se você não é ariano sob a minha visão de mundo, você não existe, então eu posso matá-lo. Portanto, a Segunda Guerra Mundial foi um grande declínio desse sistema democrático de proteção da vida. No entanto, o nazismo foi vencido. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, se instituiu a ONU. A ONU, que aqui a ONU vai ser esse mecanismo supranacional para além de todos os países. Por isso que hoje nós entendemos o quanto que a crise da democracia está pautada. A ONU, ela vai ser um mecanismo grande, amplo, de democracia, de proteção. E isso vai ficar efetivo em 10 de dezembro de 1948, quando 50 países na época, hoje se multiplicaram em adesão, fizeram a Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Direitos humanos. Essa coisa que todo mundo está criticando, essa coisa que geralmente líderes totalitários, nada democráticos criticam. Porque os direitos humanos é a proteção à vida. Só que aqui surge um novo direito. Os direitos individuais eram os direitos de primeira geração, os direitos sociais são os direitos de segunda geração, e agora surge uma nova consciência, essa consciência que Aristóteles nos ligava, essa consciência do cosmos. Sim, surge uma ideia de um direito difuso, que não é meu, que não é seu, que é de todos nós, e mais do que nós humanos, o direito da terra, dos outros seres de existir também. A democracia global se amplia como um grande manto de proteção a todas as vidas, a vida de todos. E é nesse momento que surgem os direitos de terceira geração, que garante a vida aqui e agora. E que mais do que isso, que tenta garantir a vida para além daqui, para além, para o futuro. É por isso que em 23 de setembro de 2019, a pequena Greta Thunberg, lá em Nova York, numa conferência do clima, o ano passado, ela diz e inquiriu boa parte dos líderes globais, dizendo que a minha infância foi roubada por palavras vazias. Porque a Greta sentiu que essa democracia que se desenvolve dentro da história e que se desenvolve, às vezes idealmente, às vezes concretamente, tendo efeito efetivo sobre a vida das pessoas. Essa ideia de uma proteção que não vai simplesmente o aqui e agora, mas uma proteção que vai além para o futuro. Daqueles que ainda nem nasceram ainda. Por isso que é o direito difuso, não é o direito de uma pessoa aqui e agora, mas é o direito para além daqui. É isso que a democracia global nos legou. E é isso que a crise climática quer nos roubar. Se olharmos, toda a história da democracia é uma história de ampliação, de proteção à existência, à vida, e a hoje, não somente a vida humana, mas a vida do planeta. E que está sendo posta em xeque, diante daquela visão mercantilista do que eu consumo agora. E esse meu consumo individual, hedonista, egoísta do agora, está negando proteção, direito à existência de pessoas que ainda, de seres que ainda nem nasceram, nem surgiram. Um abraço, caros amigos, caras amigas. Se puder, se inscreva no nosso canal e fiquem em paz.